meninada, tudo bem com você? Quero saber como você está. Estamos de volta, mais uma videoaula, mais uma videoaula. O isolamento social vai seguindo e a gente vai seguindo em frente. Vamos estudando com vontade, com determinação, com garra, com coragem, seguindo em frente, seguindo em frente. Lembrando, já estamos na Idade Moderna, estudando as grandes civilizações da América pré-colombiana, as grandes civilizações da América pré-colombiana, estudando os astecas, já vimos Maia, já vimos a primeira videoaula sobre os astecas, e agora nós vamos concluir com essa segunda videoaula a história dos astecas. É importante, volto a afirmar para vocês, é importante que você pegue o seu caderno, é importante que você pegue a caneta e que você faça o esquema dessa videoaula no seu caderno. Lembre-se, são ferramentas tradicionais, são ferramentas clássicas. O seu caderno, o seu livro, a sua caneta. E, consequentemente, existem as ferramentas tecnológicas. Uma delas é essa, nós estamos dando aula, uma videoaula que vai chegar para você através da internet. É importantíssimo que você tenha um esquema escrito. Se você não quiser utilizar a sua caneta, digite, mas você tem que colocar as ideias em algum lugar que você possa ler, ou no seu caderno, ou no seu tablet, no seu computador. Então, consequentemente, é importante que você escreva, porque quando você for fazer a tua prova, as ideias estarão organizadas com maior facilidade na sua mente. Lembre-se, um não exclui o outro, um complementa o outro. Então, consequentemente, você tem as ferramentas tradicionais, seu livro, seu caderno, sua caneta, e as ferramentas tecnológicas, e um complementa o outro. Some força. Eu acredito que já nesse momento você já está mais confiante, você já acredita mais no seu estudo, você já percebeu que você está dando conta de estudar só, a sua estima ela tem que ir aumentando. Logicamente que tem a diferença, quando a gente está dentro de sala de aula, está com muita gente, a gente anima mais, a gente segue em frente. A gente aproveita a animação de todos para potencializar o nosso estudo. Quando a gente está isolado, a gente tem que se motivar. É nós que temos que se motivar. Você tem que arranjar força de dentro de você para que você siga em frente e estuda o máximo possível. Lembrando, cuide do seu emocional para que você renda mais no seu racional. Então é uma somatória, você também tem que cuidar do seu emocional para você produzir mais racionalmente e seguir em frente com a visão otimista e positiva. Na videoaula passada nós trabalhamos a localização dos astecas, a sua população, a organização política, o seu principal imperador, a sociedade, suas principais cidades. Nessa videoaula, nós vamos começar, então você coloca economia dos astecas. Economia dos astecas. Agricultura. Abre uma chave aí de 7 linhas. Agricultura. É importante que você saiba. Coloca. O Estado era proprietário das terras. O Estado era proprietário das terras. Na outra linha, o camponês possuía a posse. O camponês possuía a posse e pagava impostos para a produção e utilização da terra. Pagava imposto para a produção e utilização da terra. Na outra linha é importante que você coloque: entre os astecas não existia propriedade privada. Entre os astecas não existia a propriedade privada.
Então é importante que você saiba que as terras do Império Azteca pertencem ao Estado. Todos aqueles que fossem utilizar a terra tinham que pagar impostos, os camponeses. A ausência de propriedade privada. Nesse momento você pode estar indagando. Por exemplo, Rousseau defendia que os males eram fruto da propriedade privada. A desigualdade era fruto da propriedade privada. Esse pensamento de Rousseau, ele é desmentido se você analisar a estrutura social dos astecas. Lá não possui propriedade privada, mas a sociedade é desigual. Existe desigualdade, existe hierarquia. Existe o controle da elite sobre as massas. E o que determina não é a propriedade privada. O que vai determinar é o grau de parentesco. É a via hereditária. É a estruturação social. É a força das habilidades bélicas. Então, perceba que não podemos afirmar que a propriedade privada é a fonte de todos os males. Uma sociedade como essa dos astecas não tem propriedade privada e tem hierarquia, tem desigualdade, tem submissão, tem controle e tem domínio. É importante que você faça essa reflexão ao longo da história. Então, consequentemente, um dos aspectos da economia dos astecas é a questão da terra, a agricultura e a questão da terra. Coloca aí, principais produtos. Principais produtos produzidos pelos astecas: milho, feijão, pimenta, milho, feijão, pimenta, abacate, algodão, cacau. Produtos que era produzido, índio plantando em média escala para abastecer a sociedade. Para abastecer. Outro aspecto importantíssimo, coloca aí, existência de chinampas. E quando cai, o aluno tem dificuldade. Então escreva, existência de chinampas. 2 pontos. Áreas plantadas em plataforma flutuante. Em plataforma flutuante. Nos lagos. Nos lagos. Então, os astecas plantavam tanto na terra quanto em lagos. Eles construíam plataformas flutuantes e faziam o plantio. Consequentemente, eles aumentavam a área de consumo, a área de plantio, a área para a produtividade. Eles aumentavam. Muito importante que você tenha isso na tua cabeça para que você entenda o grau de evolução desse povo, que aumenta o cultivo da área cultivada, inclusive plantando em lagos. É importante que você tenha isso em mente, para você perceber o grau de evolução daquela sociedade. Então, na economia, o aspecto da agricultura é muito importante. Lembrando que eles plantavam para abastecer o mercado interno, a população interna do Império Azteca. Comércio. O outro aspecto da economia é a atividade comercial. Tecido, madeira, o artesanato e joias. Eram os principais produtos comercializados. Então, em termos de economia, os astecas têm um aspecto da agricultura e o aspecto da atividade comercial. Índio realizando o comércio. Por que eu faço questão de frisar isso para vocês? Lembrando que nós temos uma mentalidade.
O português colocou o índio como sendo um selvagem, vivendo no meio do mato, primitivo. Primitivo. E, consequentemente, quando se fala a palavra índio, vem na mente da maioria dos alunos o índio selvagem, o índio primitivo, o índio vivendo em tribos. Mas nós estamos estudando as grandes civilizações. O índio vivendo em cidades. Cidades europeias, por exemplo, e cidades como Tenochtitlan, que eram maiores do que cidades europeias. Maiores do que cidades europeias. Índios vivendo em cidades. Índio com atividade comercial, comercializando o tecido, a madeira, o artesanato, a joia. O índio com sistema de plantação organizado. O índio com ruas, praças, mercado, pirâmides. Entenda que facilita muito a sua compreensão. Em termos de religião, asteca, características, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os deuses se associavam a elementos da natureza. O principal deus, colibri azul, o sol do meio-dia. Existência de sacrifícios humanos. Para manter o equilíbrio do universo. Os astecas foram conquistados devido à invasão espanhola comandada por Hernán Cortés. Devido a características religiosas, crenças religiosas dos astecas, inicialmente ocorreu pouca resistência, uma vez que os astecas acreditavam que os invasores eram deuses. E devido à sua rígida hierarquia, como o imperador não reagiu, eles acabaram sendo dizimados por guerras, doenças. Importante que você saiba, o conquistador Hernán Cortés, apesar da quantidade, não se organizaram para fazer a defesa da forma que deveria e, consequentemente, acabaram sendo conquistados. Estudamos os maias e agora terminamos os astecas. Ponto importantíssimo, para que você estude e tome cuidado na hora da prova. Uma matéria mais delicada, com termos que o aluno tem que prestar atenção, tem que repetir várias vezes, para quando chegar no dia da prova ele não ter dificuldade com os termos que ele vai ler. Tlatoani, Chinampas, Calpulli. Importantíssimo que você repita no seu caderno várias vezes para que você chegue na hora da prova com firmeza, com segurança, com alegria e faça a sua prova. O isolamento social está aí, nós vamos seguir em frente, mantenha seu ritmo, estude o máximo que você conseguir, uma rotina, pensamento positivo, cuide também do aspecto físico, tenha tempo para conversar com os seus parentes, com os seus amigos, nem que seja pelas redes sociais. É importante que você mantenha uma rotina dentro de uma normalidade possível, para que você se fortaleça o máximo. E a gente vai seguindo em frente até chegar à nossa normalidade, se Deus quiser, com saúde mental, saúde física e sair fortalecido dessa situação. Eu acredito em você, você é líder, você é capaz, você estuda com inteligência. Sucesso e até a próxima videoaula. Até a próxima!